Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje o pai tá com um PC ostentação aqui pra montar, cara. Realmente, galera, loucura. A gente tá aqui com um QIAD mais novo da Intel, cara. Olha só que top, mano. A gente tem aqui, ó, um Core i7 12700K, um processador que lançou recentemente. Ele é um processador que tem 12 núcleos, 8 P-cores, a gente vai falar sobre isso, tá? Que é uma tecnologia nova dos processadores da Intel. E a gente tem 4 núcleos que são chamados de núcleos eficientes. Além disso, a gente também tem 20 threads. Pois é, galera, para quem manja de PC, é até um pouco complicado de entender toda essa bagunça desse processador, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês mais ou menos como funciona. A nova geração da Intel, né, ela vem cheia de novidade. Eu ainda não usei esse PC, tá? Tem pouco teste na internet, então esse conteúdo vai ser massa mesmo. A gente tem muita coisa para descobrir em relação a esses carinhas aqui. Beleza, né, galera? Vamos explicar sobre essa questão aí do E-Core e do P-Core. Os P-Cores, ou os Performance Cores, como o próprio nome já diz, eles já são os núcleos que oferecem mais performance para o computador. Basicamente, eles são responsáveis por trabalhar, né, com todo o funcionamento essencial do PC, ou seja, o que exige mais vai para o P-Core. Eles são mais poderosos e trabalham com frequências mais altas. No caso dos P-Cores do i7 12700K, a gente vai ter o clock base de 3.6 GHz e o clock máximo de 4.9 GHz com Turbo Boost, podendo chegar até picos de 5 GHz. Um detalhe é que esse processador ainda é desbloqueado para overclock, mas calma aí, meu filho, né? Vamos com calma que senão vai bagunçar a cabeça. No caso, nesse processador a gente também tem 4 Efficient Cores, né? No caso, E-Cores. Esses E-Cores trabalham com a frequência base de 2.7 GHz, podendo ir com Turbo Boost até 3.6 GHz. A função desses núcleos, desses E-Cores, é basicamente renderizar, né, tarefas secundárias. Via de exemplo, cara, vamos supor que você esteja fazendo uma live no seu PC. Tá rodando ali no Discord, em segundo plano, até a transmissão ao vivo ali com o OBS Studio. Esses E-Cores, teoricamente, ficariam responsáveis por essa parte, o que teoricamente deixa o PC bem mais rápido. É como se a gente tivesse quase que 2 processadores em um. Então a gente está falando de núcleos, a gente já tem a divisão de núcleos e agora a gente vai ter os núcleos mais basiquinhos e os mais sinistrão. Basicamente é isso, galera. Então, assim, no meio dessa bagunça toda, só resumindo, a gente tem 8 núcleos P-Cores, que são núcleos de performance alta, e 4 núcleos de performance um pouco mais baixa, porém também bons demais, tá? Totalizando 12 núcleos para esse processador. Outra característica muito interessante nesse i7 12700K e dos processadores da nova geração da Intel, que é basicamente, né, a possibilidade de trabalhar com memórias DDR4 e também DDR5. Então a gente já tem essas novas tecnologias aqui para usar. No vídeo de hoje, a gente vai até montar o PC com DDR5. Tô falando, o pai tá com PC ostentação aqui, mas não fui eu que comprei não. É do amigo aqui, galera. Você comprando um Intel da nova geração, é importante você ficar muito atento, porque tem a placa-mãe específica para o Intel da nova geração, que vai trabalhar com memórias DDR4, e tem a placa-mãe específica para trabalhar com DDR5, já que o encaixe ali é diferente, tá? Cara, não vai adiantar, né, tu comprar uma memória DDR5 com um processador desse e uma placa-mãe que não suporta. Então, você tem que pensar em tudo, viu? Outras questões que vale a pena ser mencionadas é a questão do TDP. Esse cara tem um TDP meio alto, né? E ele não vem com cooler box. Naturalmente, cara, a gente está falando de um processador desbloqueado também para overclock. Não faz sentido você comprar esse cara aqui e não pensar num bom sistema de resfriamento. Talvez seria o mais aconselhável, ainda mais para quem é entusiasta e está comprando agora, comprar ele já com water cooler bacaninha, né, para ficar filé e você poder brincar com seus overclock da vida aí. Vale a pena mencionar também que, quanto ao sistema de resfriamento desse cara, a gente está falando da plataforma nova, que é a LGA 1700. Então, o encaixe do processador, o encaixe também do sistema de resfriamento
é novo. Porém, as placas-mães atuais para esse processador, elas também estão contando com encaixe LGA 1200. Então, por exemplo, você comprar um water cooler ou um CPU cooler que cabe na plataforma LGA 1200, vai funcionar na maioria das placas-mães atualmente. Eu não sei no futuro, tá, gente? Não sei se você está vendo o vídeo daqui a 5 anos, pode ser que já tenha, né, muitos produtos específicos para LGA 1700 e aí já não tenha placa-mãe com o suporte ao LGA 1200 e o 1700 também. É que depende também da furação da placa-mãe. No caso do i7 2700K, a gente também conta com o gráfico integrado da Intel que foi melhorado, que é o UHD Graphics 770. A gente vai ter frequências maiores com esse UHD Graphics, ou seja, a gente vai conseguir mais desempenho em jogos. Então, finalmente aí, né, tu vai conseguir rodar o joguinho que tu nem esperava com o gráfico integrado da Intel. Eu não vou me ater tanto a esse ponto, até porque a gente vai fazer teste aqui, a gente vai ver como que ele funciona na prática depois, tá bom? Porém, a gente tá com uma RTX 3080 aqui também, cara, e o pau vai quebrar, cara. O pau vai quebrar com esse processador. Então, a gente vai ter testes dele em várias situações. Super importante para trabalhar com esse processador, a gente tá com uma placa-mãe e tanto, cara. E vou falar que só de pegar a caixa desse trem aqui, você já assusta, cara, que é muito pesada mesmo. A gente tem aqui uma placa-mãe Asus ROG Strix Z690, cara. A gente tá falando de uma placa-mãe muito competente, inclusive para overclocks, e extremamente completa. Eu já vou abrir ela aqui enquanto a gente conversa sobre ela. Então vamos abrir direto esse negócio aqui, que eu tô doido para abrir, não quero falar não, quero ver na prática aqui. Cara, parece que tem muita coisa aqui dentro, velho. Vamos ver aqui, galera, que loucura, vamos ver o que tem aqui dentro, velho. Mano, que coisa bonita, velho. É muito bonito, velho. Esse PC aqui é do cameraman. Dá um oi aí pra galera. Fala aí, galera, beleza? Qual que é a sensação de ter um negócio desse aqui? Não tem como explicar não, é uma sensação diferente. É diferente. Vamos tentar estirar aqui com um jeito, né, velho? Que, pô... Ah, tá. Tem como puxar aqui pra cima, cara. Vou pegar aqui com um jeitinho. E tem mais coisa aqui debaixo da caixa, né, cara? Além da placa-mãe. Tá, deixa eu ver o que vem extra nela, né? Daqui a pouco a gente mostra a placa-mãe também. Ah, beleza. Tem uma caixinha aqui especial. Isso daqui é a mão de quem tem dinheiro pra comprar um PC desse, gente. Vamos levantar aqui. Caraca, mano. Isso daqui é um adaptador para NVMe. Parece uma placa de vídeo, gente. Só um adaptador. Vamos abrir aqui pra gente ver, cara. A gente tem um adaptador aqui de SSD M2 PCI Express, cara, para garantir uma alta velocidade aí de transferência de dados e ainda assim, né, liberar um espaço extra na placa-mãe para você colocar mais espaço de armazenamento e armazenamento rápido. Aqui, pelo jeito, né, parece que tem como desparafusar a capinha aqui, ó. Aqui tem os parafusos. A gente tira e coloca, tem lugar aqui para dois SSDs M2 aqui, a gente coloca e fica essa coisa linda, cara, parecendo uma placa de vídeo. Muito top, cara, bonitão demais, cara. Vamos abrir aqui, galera, com jeitinho esse negócio, que eu tô super curioso para ver. Olha só que maneiro, cara. Então não é só a placa-mãe da Asus que vem, né, vem um conjunto todo, cara. O mais maneiro de estar fazendo um unboxing disso aqui, galera, é que eu realmente não comprei, então tudo que tá aqui dentro pra mim é surpresa. Isso é legal demais, cara. Vamos levantar aqui pra gente ver. Olha que top, dois SSDs M2 aqui, thermal pads aqui, ó, pelo que a gente pode ver, ó, tem um adesivozinho aqui que dá pra tirar, e aqui também, ó, na base. Isso aqui, cara, é um puta de dissipador de calor, e é grosso, cara, por essa eu não esperava não. Olha a grossura disso aqui, gente, isso aqui é metal mesmo. Real, galera, assim, nunca imaginei que ia ter um dissipador de calor, cara, desse nível, só pra dois SSD M2. Já até coloquei de volta aqui, porque a gente não vai usar esse negócio todo aqui pra colocar um SSD, mas a gente vai montar aqui pra usar esse PC um SSD 970 Evo com 3.200 MB de leitura, eu não me lembro aqui exatamente a escrita, e ele tem 500 GB de armazenamento. Também tem um HD ali que a gente vai usar. Esse daqui vai direto na placa-mãe, a gente não vai usar esse adaptador. Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem também. E aqui pelo jeito, ó, é um adaptador Wi-Fi, galera. Essa placa-mãe que ela vem com Wi-Fi incluso, tá? Wi-Fi integrado. Olha só que bonitinho, galera. Ó, isso daqui é pra gente colocar do lado de fora da placa-mãe e fica por cima do gabinete. Uma anteninha, né? Mó legal, cara. Mó legal mesmo. Aqui vem com os conectores bem protegidos. Top. Não tem o que falar. Top mesmo. E aqui também na minha mão, esse saquinho meio louco, né? Tem um suporte de placa de vídeo. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Olha só que da hora, cara. É um suporte da própria Asus. E aí, ó,
pelo jeito aqui a gente vai regulando o tamanho dele. E fica show, né, velho? Ó, bacana mesmo. Pra quem vai usar com uma placa de vídeo monstrona, que nem a RTX 3080, é bom ter um suporte, que essas placas são bem pesadas. É bom usar um apoio extra mesmo, pra elas não envergarem. Aqui também tem um cartãozinho ensinando como que usa, mas pelo amor de Deus, né, gente? Não vou zoar a inteligência de vocês, acho que qualquer um consegue. E aqui, galera, a gente também tem uns outros adereços que vieram nela. A gente tem 4 cabos SATA, tem aqui, pelo que eu tô vendo, ó, são 2 retos e 2 com a ponta meia curva, mas, gente, esse é detalhe bobo, né? A gente encaixa isso aqui facinho. Vem também aqui com algumas presilhas, tem até um pequeno thermalpadzinho para usar no SSM 2. A gente vai ver isso daqui daqui a pouco, para que serve, você vai precisar mesmo de usar. E agora, pessoal, a gente vai pra placa-mãe, né, cara? E a placa-mãe é porque eu tô doido pra tirar da embalagem, velho. Vamos tirar aqui com cuidado. Deixa eu ver aqui como que eu tiro. Tomando cuidado até com a caixinha, cara, que as paradinhas novas merecem, né? Merece o respeito. E a placa-mãe em si já é muito pesada, cara. Vamos tirar ela aqui da embalagem, cara. E olha, cara, que coisa linda, velho. Gente, olha isso daqui, olha essa placa-mãe, cara. A gente tem uma... Primeiro que ela é muito pesada, porque a gente tem uma pá de dissipador de calor aqui pra tudo, cara. Olha só, até pra chipset o dissipador é monstro. Isso daqui também é dissipador de calor de metal, achei que fosse plástico. Cara, eu nunca peguei uma placa-mãe com tanta dissipação de VRM. Nunca peguei. Vamos começar aqui puxando esses trem aqui. Deixa eu ver aqui se sai. Aqui, ó, tem meio que uma almofadinha que protege. Essa placa-mãe aqui, ela tem coisa demais, cara. E assim, com toda certeza que eu vou deixar passar alguma coisinha aqui, tá, gente? Então não briga comigo, não. Primeiro aqui que ela tem um PCI Express DDR5 já, tá? Trabalham com memórias de DDR5. Ou seja, para as placas de vídeo mais novas. Ah, Fafá, e o que isso altera, né, na velocidade da placa de vídeo? As memórias das placas de vídeo vão trabalhar mais rápido usando esse PCI Express, beleza? Então é importante a gente saber disso, né? A gente vai ter um pouco de ganho de performance. O quanto eu não sei, tá, gente? Mas a gente vai ter ganho de performance. E aqui a gente também tem esses dois aqui, são do DDR4, né? GDDR3 e um GDDR4. Um PCI Express GDDR4. Então aqui, cara, a gente já tem um monte de PCI Express. Eu, inclusive, já fiz até um vídeo falando sobre essa questão, né? Que geralmente quando a gente pega uma placa-mãe que tem um monte de PCI Express, a gente já pode falar que ela provavelmente vai ter uma vida útil muito grande, né? Porque placa de vídeo tem um monte de adaptador que entra nos PCIs Express. Isso é legal, isso é interessante. Inclusive, a placa-mãe já até vem com para SSM 2. Aqui a gente também tem suporte a 4 canais de memória GDDR5 já, tá? Essa placa-mãe que não é GDDR4, mas hoje aqui no caso a gente tem uma memória GDDR5 pra gente testar. E essa daqui é a HyperX FurryBeast, e essa memória aqui tem 5.200 MHz. Quanto foi essa brincadeirinha aqui dessa memória, cara? Tá saindo a 1.500. Olha só, galera, R$1.500 só uma memória. Essa memória aqui, pelo que eu vi, né, algumas pessoas falando, né, em reviews, ela tem uma tecnologia meio que já simula um dual channel, né, dentro dela. Mesmo sendo uma memória só, ela simula. Eu já vi alguns canais de hardware abordando esse tema, né, falando que não é um dual channel real, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão. O fato é que elas são bem mais rápidas. Um outro detalhe muito legal na especificação dessas memórias é a latência, tá, gente? Como a gente trabalha com frequências muito altas, a latência acaba sendo um pouco mais alta. Aqui no caso a gente tem uma memória com CL40, né? Então ela tem uma latência bem mais alta, mas a frequência realmente dá mais desempenho do que a latência, no caso. Um outro detalhe aqui, galera, é que eu estou muito pressionado com a questão da alimentação dessa placa-mãe. A gente pode ver aqui que a gente, né, normalmente com as placas-mães que a gente trabalha, com os processadores que tem um TDP mais alto aqui no canal, a gente tem aqui, né, um conector de 8 pinos no máximo. Essa daqui tem 16 pinos, são 2 conectores de 8 pinos, indicando aí o tanto de energia que ela consome. Você vê que a dissipação de calor dela aqui não é à toa, é para você colocar uns monstrão mesmo nesse negócio. Então, por isso que ela tem todo esse dissipador de calor aqui. A gente também tem um detalhe aqui, né, que ela vem já com backplate incluso, né, então já vem colado aqui na placa-mãe. E a gente tem aqui um monte de saída USB, cara, um monte de entrada USB, na verdade. Tem um botãozinho aqui pra gente regravar a BIOS, né, pra gente atualizar a BIOS. Então a gente não precisa de ter toda aquela burocracia. Essa daqui atualiza online, não é? Então você pode atualizar a BIOS aqui, só conectar na internet e apertar o botãozinho que ela faz a atualização, muito top. A gente tem aqui um DisplayPort com uma entrada HDMI. Você pode ver que aqui também tem um USB próprio, só pra gente regravar a BIOS nesse caso, né? Caso você esteja apertando esse botão para não acontecer um acidente, né? Se colocar em outro USB. O legal da gente olhar aqui, ó, os USBs verdinhos são 3.1 e os vermelhinhos aqui são 3.2. A gente tem uma entrada para cabo tipo C. Cara, tem muita coisa aqui louca nesse negócio. A gente tem áudio óptico, as entradinhas para Wi-Fi.
Muito recurso, cara. Muito recurso numa placa-mãe. Então, galera, ó, tem um monte de coisa nessa placa-mãe. Tem muita coisa normal, né? Tô focando em mostrar as coisas que são mais top mesmo, né? A gente tem aqui, ó, 6 entradinhas SATA, né, para SSD. Tem um USB 3.0 convencional. É legal a gente mencionar também que a gente ainda tem um padrão aqui de cabo 24 pinos, tá? Apesar de ser uma nova linha da Intel e de haver rumores já, né, de um novo padrão de fonte. Essa daqui é o padrão ainda antigo. E, cara, eu quero mostrar um negócio aqui mó da hora, mano, nesse PCI Express. Olha só que da hora, galera. Você tá vendo aqui que tem um monte de dissipador de calor aqui, né, cara? E, pô, pra você desencaixar aqui uma placa de vídeo ou, né, pra você encaixar aqui, você pode ter algum probleminha na hora de tocar aqui. E olha que maneiro que tem isso daqui, velho. Eu nunca tinha visto isso numa placa-mãe, ó. Olha só que maneiro, ó. Vou apertar o botãozinho, ó. E aqui a gente tem, velho, um encaixe do PCI Express abaixando, né, para possibilitar a gente aí encaixar uma placa de vídeo e desencaixar do modo fácil, velho. Muito da hora mesmo, velho. Muito bacana. Os caras cada hora bolam uma solução nova, né? Isso é incrível. Tá trabalhando um pouquinho, só para mostrar pra galera que você comentou, isso aqui é a questão da furação dupla, tá? Isso aqui tá um pouquinho mais largo porque tá atendendo tanto o LGA 1700 quanto o 1200. Por isso que é um pouquinho mais largo. Para quem quiser comprar e ficar atento a isso, eu deixei de comprar uma outra placa-mãe porque ela só tinha 1700. E como tá difícil de encontrar as 1700 para comprar, eu optei por essa com a furação dupla. Ah, interessante, interessante. Hoje, para você comprar um 1700 também, quando eu acho que tá bem mais caro, né? Devido à escassez, né? Você tem que esperar também eles chegarem para te mandar o adaptador, né? Porque não tem nenhuma ainda nativo ainda, dependendo da marca. Galera, ó, e agora é hora de começar a montar essa paradinha aqui, né, velho? Vamos colocar primeiro aqui o processador. Tá, vou tirar primeiro da caixa aqui, cara. Com cuidadinho, né, com aquele carinho. E tá aqui o bichano, pequenininho, né, cara? Bem pequenininho. Tá aqui o processador. É legal a gente falar também, né, que a gente tem aquele padrão de encaixe que não tem os pininhos no processador, que eu francamente acho bem melhor a pinagem na placa-mãe. A chance de dar problema é bem menor, viu, assim. Top, né, assim, não tem nem o que falar. A AMD disse até que vai começar a implantar esse padrão nos processadores dela, mas vamos ver aí, cara, como é que vai ser. Vamos destravar aqui bonitinho, né? Legal a gente ver aqui, galera, que o processador ele tem um padrão de encaixe, ele tem umas rebarbinhas, vai ser bem difícil de pegar na câmera, que indicam pra gente o nosso encaixe. Aqui também no socket a gente também tem a rebarbinha. Bem pequenininho o processador, até parece um de notebook, mas tamanho não é documento não, pra você ver como que é nova a tecnologia. Só para frisar aqui, né, a gente tem um processador de 7 nanômetros, né, então a evolução tecnológica, né, ela tá crescendo, mas cada vez diminuindo os componentes, então por isso o tamanho dele. Vamos colocar aqui com jeitinho, mano. Ó, encaixou perfeito, você pode ver aqui que não samba. E agora, mano, vamos fazer aquela arte que a galera faz. Eu costumo arrancar isso aqui, mano, na mão mesmo. Ó, puxei aqui o negocinho, né? O encaixe, tem gente que coloca o processador com esse trenzinho aqui, eu preferi puxar, tá, gente? E agora a gente vai colocar aqui com um jeito. Deixa eu ver aqui como é que é. Nunca usei esse padrão de LGA antes. Eu tô achando isso daqui uma pressão meio dura, dá até uma afliçãozinha aqui, mas é meio durinho mesmo, mas encaixa, viu, gente? Ah, comprei um negócio desse daqui, né? É durinho, mas também não é impossível, tá, gente? Então, se o negócio estiver impossível, que tá encaixado errado. Tem que frisar isso aí. Beleza, né? Já temos o processador aqui encaixado. Depois a gente vê a questão de refrigeração, tá? Até porque a gente vai conectar isso aqui no water cooler. E agora a gente vai colocar o SSD. E para colocar aqui o SSD, vamos tirar essa dissipação de calor. Por sinal, a gente tem até um tubo de cobre aqui, cara. É muita dissipação de calor para um SSD. Tem a questão também, né, da geração do SSD. A geração 4 ela esquenta mais que a geração 3, né? Por isso essa necessidade de... Não tanta, né? Mas assim, é questão até de... Como é que fala? Luxo, né? Mas que ela esquenta mais mesmo que as outras gerações. É um detalhe, né? Eu não sei dessa geração dos SSDs, mas eles também têm uma temperatura mínima de trabalho, geralmente é em torno de 50 graus dos SSDs. Eu acredito que ainda assim vai pegar uns 50 graus aqui, tranquilo, mas não vai ficar 80, 70 graus. Né? Então tirei aqui o parafusinho. Peraí, deixa eu tirar com mais jeito. Olha que interessante que a gente tem aqui. A gente tem thermal pads para encaixar ele, né, para colar. E vamos meter esse SSD aqui, velho. Vamos puxar aqui. Olha que legal também, além do thermal pad, né, aqui a gente tem uma travinha, nem precisa de parafusar, tá? Vamos mostrar aqui. Vamos arrancar aqui o plástico do thermal pad. Muito da hora, cara. Vai colado aqui, encaixar ele bonitinho. Encaixei aqui, desceu e agora eu vou rodar a travinha. Muito prática, por sinal. Pronto, tá travado, tá no lugar.
bacana. Sobrou um pouquinho aqui do thermal pad, né? Mas é porque se eu tivesse um maior aqui também, né? Ele encaixar nessa travinha, beleza. E agora é só colocar o dissipador por cima aqui, que por sinal também tem o seu thermal pad aqui, tá? Vai vir um thermal pad em cima e embaixo, pra tirar com um jeito aqui que tá bem macinho, ó. E vale lembrar, pessoal, que se você comprou um SSD já com a dissipação, você pode usar só o de baixo. Mas se você quiser tirar a dissipação do SSD que você comprou para usar da placa-mãe, você também pode. Não necessariamente você tem que obrigatoriamente usar os dois, você pode escolher um ou outro que você achar melhor. Aqui, ó, já coloquei na posição bonitinha, já colou um pouquinho aqui o thermal pad no SSD, só parafusar, ó. Parafusou, deu tudo certo. Você pode meio que encaixar um pouquinho torto, por conta que o negócio cola, mas aí você vai ajustando aqui que dá certo. SSD colocado, não mudou em nada a aparência da placa-mãe, muito chavadinho, né? Vamos colocar aqui a memória, que é a Kingston Fury Beast, né? Vamos abrir ela aqui, cara, e vamos encaixar aqui, velho. Olha só, primeira vez que eu coloco uma memória DDR5 no PC, mano. Deixa eu ver aqui se tá do lado certo. Tem que acertar de primeira, hein, cara. Detalhe aqui, galera, antes de colocar a memória, ela tem uns slots marcados aqui como principais, que são o A2 e o B2. Aí, no caso, vai ser esse slot aqui, tá? E esse daqui. Eu já tava colocando no errado. Vamos colocar aqui no A2, tá? Como, por enquanto, a gente só tem uma memória, vai ficar por aqui mesmo. Essa memória aqui, pra encaixar bonitinho, tem que encaixar os dois lados juntinho, tá? Se tentar encaixar um lado depois o outro, como às vezes a gente faz, ela não encaixa legal, não. Tem que encaixar direitinho, assim. Aqui, basicamente, já tá o nosso kit montado, sem a placa de vídeo, né? A gente já tem aqui uma placa-mãe com um processador que tem uma APU, já tem 16 GB de memória RAM aqui, já tá quase pronto aqui, apesar de não parecer, né? A gente já tem boa parte do PC. Bom, a gente meio que já pré-montou ali o PC, colocou a placa-mãe bonitinha no negócio, e agora a gente vai, né, abrir aqui, fazer um unboxing da RTX 3080, que a gente vai fazer os testes desse PC com ela, tá? A gente vai testar gráfico integrado também, mas a prioridade aqui é testar o setup completo, quero ver a potência do bichinho, mano. Então vamos abrir aqui a caixa. Essa caixa aqui já abriu, né, mano? Com certeza, né? Quem recebe um neném desse não abre na caixa. Por sinal, né, essa RTX aqui 3080 é a versão LHR, né? Ele fez aqui uma malandragem, cara. O Hansa, ele fez uma malandragem, ele pegou uma 3070 que não era LHR, vendeu, né? E comprou essa 3080 LHR. Então ele fez um upgrade gratuito aí, galera. Se ele negociar, a gente consegue tudo, velho. Não é? Foi esperto. Vamos ver isso aqui, cara. Nossa, pouco dia atrás eu abri uma 3070, agora eu tô abrindo uma 3080. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. O que tem aqui, ó? Manualzinho da EVGA. Ó, legal, cara. Parece que é um negocinho de lado e... Enfim, tá ensinando a ligar e tal. Bacana. Ela suporta SLI? Suporta, né? Pelo que tá na imagem aqui, ó. Não, na verdade não fica com SLI não, ela fica em paralelo, não tem um caminho direto, não tem uma... Ah, tá. Não tem o cabo pro SLI, mas funciona. Sim. Ah, tem uns outros negócios aqui também, deixa eu ver aqui isso. Ah, um suporte especial pra placa, pra colocar atrás do gabinete. Vamos levantar isso aqui, pra nós ver a bichinha. O cara preservou até o acre, meu Deus. Meu Deus. Nossa, mas ó, só de pegar, galera, parece que eu tô pegando um aço mesmo, assim, uma barra de aço, né? Cara, tô feliz de fazer esse unboxing aqui, cara. Tô feliz, cara. Muito feliz. Vamos abrir aqui. E olha só que cavaco, mano. O estrela é grande demais. Olha isso daqui, galera. Olha que placa maravilhosa, cara. Gigante. Deixa eu passar aqui na frente da câmera pra vocês verem. A gente tem aqui 3 fãs. Ela tem um detalhe aqui que é um Ezinho, cara, nos fãs da EVGA, a personalização da placa. Olha só o tamanho do dissipador de calor da placa. E a gente tem aqui nela, cara, o consumo é alto, velho. Olha só, tem 3 conexões aqui de 6 pinos. Não é qualquer fonte para tocar ela. Qual a fonte mínima para ela, você sabe? Ela tá com ela pede 750, se não me engano. 750 watts no mínimo? Caraca. Loucura, cara. E aqui tá a parte de trás dela, olha o backplate aqui, ó. Backplate também bem robusto, tá? Bem robusto mesmo. Aqui no caso a gente tem a solda exposta. Achei legal isso daqui, né? Ajuda a manter ela fria, né? Sim. Essa solda exposta. A parte de baixo dela aqui a gente tem o conector dos fãs dela, ó. E o dissipador de calor também. Aqui, ó, ela tem uma chavinha que é bem escondida. Dual BIOS. Não, em relação... Vira aqui pra você ver. Vou mostrar pro pessoal.
normal e OC. Ah, então ela tem duas BIOS, uma BIOS overclockoada e uma BIOS normal. Caraca, é só mexer a chavinha aqui, da hora. Claro que a gente vai testar com overclock, né? Muito top, galera. É legal falar também aqui das entradas dela. A gente tem 3 DisplayPort e um HDMI, beleza? Então uma plaquinha completinha, né? O padrão agora, né, é o DisplayPort, a gente já pode perceber isso, né? E top, vamos montar esse negócio no PC aqui e ligar esse trem de uma vez, que eu tô doido pra ver esse cara funcionando. Aqui a gente tá montando ela, tá? A gente montou todo o setup, a placa-mãe no gabinete Full Tower. Ou seja, o maior tamanho que tem, cara. Isso aqui é muito grande. Olha só, é gigantesco mesmo, tá? Mas a placa-mãe também não fica pra trás, ela é muito grande. Tem um water cooler aqui da Corsair. Qual que é esse aqui? HC. Esse aqui falou. A gente tem uma fonte que é a RM1000i da Corsair, que é uma fonte tanto, cara, modular. É um puta de um setup, cara. Também tem um HD aqui de 2 teras, juntando com o SSD que ele tem. O fã aqui do negócio ficou em cima aqui um pouquinho da paradinha do Strings, né? Você tá até querendo tirar ele. Acontece. Mas por enquanto vão largar aí, né, cara? Melhor o negócio free funcionando do que pensar só na skin, no frufru. Vamos colocar a placa aqui então, cara. Olha o tamanho da placa, cara. É assim, absurdamente absurdo. Você chegou a ligar ela? Já. Ah, já deu uma jogadinha com ela já? Dá Tem muita um antigo setup, né? Da 3070 que você tinha pra essa daqui deu muita diferença, você sentiu? Sim, principalmente nos jogos um pouquinho mais pesados, eu consegui jogar do alto pro ultra full. No caso, você tá falando 4K, né? 2K e meio. Você joga quantos FPS, mais ou menos? Então, assim, acima de 60 em todos os jogos. Entendi. Sem o DLSS. Não, sem scale, sem aumentar. Só Ah, tá. A resolução comum. isso. Aqui a gente encaixou aqui, eu até achei estranho, né? Porque normalmente quando a gente coloca a placa, dá um crackzinho na placa-mãe, aqui foi direto. Só encaixou fácil. Mas tá bom, agora é só parafusar aqui e a gente liga esse negócio pra testar. Na verdade, né, tem que ligar também a alimentação aqui, cara. E é bastante energia, velho. Ainda bem que você tá com uma fonte monstra, né, cara? Plaquinha parafusada, conectores colocados. Vamos deixar o gabinete em pé, fechar a parte de trás e colocar aqui os portezinhos pra placa. E aí, galera, ó, já tá o PCzão aqui todo montado, cara. Olha só a plaquinha, como é que ela é linda. Tem uns LEDzão aqui por dentro, né? Olha a placa-mãe, cara, como que ela é bonita, né? O water cooler dele aqui também, né, que o Corsair tem uns LEDzão também, mas só que ele não tá conseguindo usar, ele vai ter que comprar adaptadorzinho. Que setup de responsa, né, galera? Que setup monstro. Pode ver que ele já tá ligado aqui, ó. A gente vai testar ele, ver as tecnologias novas que ele tem. Tem muita coisa legal pra falar. Eu acabei fazendo um teste tão extenso nesse PC, eu testei tanta coisa, que eu vou ter que entregar isso pra você agora de forma resumida. Isso porque senão ia ficar um vídeo muito grande, ninguém aguentar ver. Por sinal, a pessoa que me emprestou esse PC para fazer um teste, que é o Hansa, o Francisco, ele é redator do site pizzafria.wig.com.br. Vou deixar o site na descrição e você vai ver o review completo dele lá também. Você pode ler toda a matéria, que é bem legal. Mas voltando aqui ao nosso teste, a primeira coisa que eu fiz foi mexer aqui na BIOS do PC. Isso porque primeira vez que a gente liga, algumas coisas precisam ser ajustadas para a gente conseguir usar o desempenho total da máquina. No caso, eu aumentei o perfil XMP da memória, que faz com que a memória funcione na capacidade máxima dela, que é de 5.200 MHz. Legal olhar na BIOS porque a gente consegue ver a especificação na prática dos P-Cores e dos E-Cores. Como explicado no começo do vídeo, os P-Cores eles têm a frequência mais alta, são os Big Cores que estão aparecendo ali na BIOS. E no caso, os Z-Cores eles são os núcleos menores, que têm menos frequência e estão sendo mostrados ali na BIOS como Small Cores, ou seja, núcleos pequenos. Assim que iniciou o Windows, eu fui verificar algumas coisas relativas ao PC lá no CPU-Z para ver se as especificações estavam batendo também com a BIOS. E também para entender melhor como o processador funcionava, porque agora a gente tem, escalas de desempenho diferentes no mesmo processador. Uma coisa que me deixou um pouco assustado, que quando abriu ali as especificações, o CPU-Z reconheceu o processador como processador de 10 nanômetros. Se a gente for no site oficial da Intel, a gente vê que ele é oferecido como processador de 7 nanômetros. Eu cheguei a avaliar isso depois também com o programa GPU-Z, que vê placa de vídeo e tal, e reconheceu como se o chip fosse também de 10 nanômetros. Eu não tenho certeza se isso é um bug pela tecnologia ser nova, porém,
é assim que ele é reconhecido nos programas, tá? Então deixa isso quieto por enquanto. No CPU-Z a gente também tem a memória DDR5 sendo reconhecida como uma memória Dual Channel, que é uma coisa meio confusa de entender. Antes a gente tinha uma memória com um barramento, e agora a gente tem uma subdivisão dentro da memória RAM, ou seja, a gente tem 2 barramentos de memória. Então só para ficar mais fácil de entender, se a gente tinha um barramento de memória de 128 bits, agora a gente tem 2 barramentos de 64 bits que vão atuar junto para entregar a mesma taxa de bits, o que dá uma sensação de dual channel ali para o programa, mas na verdade a gente vai estar usando a memória ainda em single channel. Ou seja, as memórias DDR5, apesar de ser reconhecida como memória dual channel, não eliminam o fato de que você colocando uma segunda memória no PC vai ter a frequência multiplicada por 2. Com relação ao clock, a frequência máxima que o processador trabalhou foi a 4.6 GHz. Na especificação desse Core 7 era para ele trabalhar a 5 GHz com Turbo Boost ligado, pelo menos nos núcleos mais poderosos. Eu futriquei bastante, mas não consegui encontrar a configuração que me levasse a esse resultado lá na BIOS. Como se não bastasse, o gerenciador de tarefas do PC ele reconhece a menor frequência disponível para cada núcleo, ou seja, reconhece a frequência dos E-cores. Enquanto quando a gente coloca aí num programa de teste como o CPU-Z, acaba sendo reconhecida a frequência mais alta do processador. Mas agora vamos falar de performance. A pontuação desse cara no teste do CPU-Z é incrivelmente alta. Para cálculos em multitarefas, a gente tem uma das pontuações mais altas existentes lá no banco de dados do CPU-Z. E também no single core, que é para uma tarefa única, a gente tem uma pontuação muito alta, ainda mais considerando um processador que é tão bom assim também em multitarefas. Segundo a pontuação obtida no banco de dados do CPU-Z, comparado a outros processadores, esse processador, mesmo sem overclock, é um dos mais rápidos atualmente no mundo inteiro, superando com muita tranquilidade o Core 9 da geração 11 da Intel, que é a geração anterior a ele, e também o Ryzen 7 5800X. O aumento percentual de performance no multitarefas do Core 9 da geração 11 para a geração 12 da Intel é tão grande que chega a ser de 47%. O que realmente me impressiona demais, a performance da nova geração da Intel é avassaladora. Um detalhe, gente, que a gente usa processadores da Intel antigões aí e que tem uma performance muito alta até hoje. Então imagina a vida útil desse carinha aqui que a gente acabou de olhar. Agora pensa bem no PC que a gente acabou de montar. A gente colocou uma RTX 3080, que é a segunda placa de vídeo mais forte do mundo atualmente, com o Core 7 12700K, que também não tá pra trás, cara. Eu não sei como que você tá curioso pra ver, mas eu fiquei muito curioso pra ver o desempenho desse cara jogando. E você já deve até imaginar qual o jogo que eu executei primeiro, né? Call of Duty Warzone. Adoro fazer teste com esse game. Eu aproveitei para começar o teste já com os gráficos no modo competitivo, ou seja, o jogo em Full HD com o gráfico no baixo. Fiquei super focado em analisar a relação de performance entre o processador e a placa de vídeo, já que a gente está testando 2 dos mais tops do mercado atualmente. E mesmo no gráfico competitivo, a gente vê a placa de vídeo já entregando muito da performance total dela, enquanto o processador ele já ficava com bem mais performance de sobra. O que mais chama a atenção logo de cara ao testar o game nessa configuração é a média de FPS, que é muito alta, chegando a superar facilmente os 200 quadros por segundo. O processador fica trabalhando em torno de 30%, talvez um pouco mais em alguns momentos, enquanto a placa de vídeo em alguns momentos chega até 96% de uso, 90%, mesmo com gráfico no mínimo, o que mostra o quanto a tecnologia do processador está bem mais avançada que a tecnologia das placas de vídeo atuais. Nessa situação fica um pouco difícil de saber quem está definindo o desempenho do jogo, mas acredito que seja a placa de vídeo. E para tirar essa dúvida e ter certeza, eu abaixei a resolução do game, coloquei ele em HD na resolução mais baixa possível. E aí a gente teve esse resultado exibido. Abaixando a resolução, dá para chegar à conclusão que também abaixou o nível de utilização da placa de vídeo, indicando que o jogo está no desempenho máximo que o processador permite na atual situação que ele está. É muito interessante a gente ver que o processador está a 35-37% de uso mais ou menos, mas o que acontece é que a engine gráfica do jogo não consegue utilizar todo o desempenho do processador, então ele fica com o desempenho sobrando. Não quer dizer que o processador é fraco, apenas que realmente não dá para usar tudo. A gente vê isso acontecendo muito com os Intel Xeon de 2012, não iria ser com o processador atual que não iria acontecer também.
Mantive o gráfico no baixo e coloquei o jogo em 4K sem ativar o DLSS, usando 4K nativo. É super importante ressaltar que o recomendável é usar o DLSS, porque ele dá um aumento de performance bem considerável. E aí a placa de vídeo já começa a sentir bem mais quando a gente coloca em 4K. É claro que o jogo ainda está com uma taxa de FPS altíssima, né? Acima dos 100 frames por segundo, mas a placa de vídeo está com 98, 97% de utilização, e assim ela que define o desempenho do sistema. E logo em seguida eu já coloquei no gráfico máximo que seria ideal para a gente jogar com esse setup, que seria com 4K, o DLSS no modo desempenho ativado e também todas as outras opções, inclusive o Ray Trace ligado. O jogo fica insanamente bonito com uma taxa de FPS muito boa, variando entre os 113 FPS e mais ou menos os 120. Se tratando da configuração gráfica que a gente colocou no jogo, realmente é um desempenho de dar inveja. game recém-lançado que está bastante pesado e eu não podia deixar de testar é o Halo Infinite, e eu testei o multiplayer dele. Eu coloquei os gráficos com a qualidade 1363 por 767 no baixo primeiro, para a gente testar principalmente o processador. É um jogo que exige muito da placa de vídeo, então por isso eu comecei assim. O que me impressionou bastante logo no começo da gameplay é que mesmo com essas configurações baixíssimas e com uma placa de vídeo super poderosa como a RTX 3080, né, que é a segunda mais potente do mundo atualmente, e mesmo com tudo no baixo, que teoricamente deixaria a placa de vídeo correndo mais solta e pesaria mais no processador, ela ainda assim acaba sendo o fator limitante da gameplay quase o tempo todo. Enquanto o processador fica tirando folga até chegando aos 40% de nível de utilização, mas ele fica bem tranquilo. Mas a gente também não pode esquecer que o jogo está rodando a praticamente 230, 250 quadros por segundo. Ele está com uma taxa de desempenho altíssima. Um outro fator bem interessante é que o jogo está usando muita memória de vídeo, mesmo com a resolução baixa, ele chega a usar 3.2 GB de memória disponível. Tá certo que a placa de vídeo tem muita memória, mas ainda assim ele usa bastante. Já com a resolução em 1080p e ainda no preset baixo, a gente consegue sim muito desempenho, mas a gente já percebe uma perda de desempenho só por ter aumentado a resolução. O Halo, que antes estava rodando acima dos 200 frames por segundo, já cai abaixo dos 200. Mesmo com o gráfico no baixo, o Halo tem uns gráficos muito bonitos e isso realmente pesa bastante. Apesar do game ser super pesado, a engine no geral ela é bem estável, como a gente pode ver, e proporciona uma jogatina tranquila, você não vai ficar sofrendo com muitas variações de frames. Com gráfico em 4K e tudo ativado, a gente tem uma taxa de FPS mais próxima ali dos 60, ou melhor, acima dos 60 em partes do jogo que fica muito mais pesada, né, em alguma situação, aí você pode ter algo ali aproximado de 60, mas ainda assim a gente tem no geral uma média entre 70 e 80 a maior parte do tempo jogando com a qualidade no máximo. Nessa situação a gente vê a placa de vídeo também ficando muito quente e o processador também. Aliás, todos os dois têm um consumo muito alto, tanto a placa de vídeo quanto o processador, então naturalmente eles esquentam. Mesmo com a resolução 4K, o Halo não usa nem mesmo 8 GB de memória de vídeo. Se antes a gente tinha ele com gráfico baixo usando muita memória de vídeo, agora ele em 4K está usando até pouco para o gráfico que ele está entregando. Também executei o Forza Horizon 5, que é um jogo muito bem otimizado, tem uma engine muito bacana. Eu primeiro executei ele com gráfico em 1080p no baixo e a gente teve uma taxa de frame rate muito alta.
É notável que o jogo esbarra os 300 quadros por segundo, e a gente está falando de um jogo atualíssimo com gráfico muito bonito. Nessa configuração, o processador que define o desempenho máximo que o jogo entrega, isso porque a placa de vídeo está trabalhando ali a 72% de nível de utilização, como aconteceu também no Call of Duty Warzone e provavelmente vai acontecer em todos os jogos, o processador não chega ao seu nível máximo de utilização, mesmo limitando o desempenho do jogo. Novamente, a gente acaba batendo naquela porta da questão da otimização do game no geral, né, da sua engine gráfica, que realmente não consegue usar todo o potencial do dispositivo. Diferente dos outros jogos até então, a gente começa a perceber o nível de utilização da CPU também dividido em todos os núcleos. Antes a gente tinha alguns núcleos que trabalhavam mais, enquanto outros ficavam praticamente a 0%. É notável que o Forza Horizon 5 usa tanto os P-Cores quanto os E-Cores do processador de forma bem homogênea. Também decidi testar em Full HD com gráfico no máximo para saber se o processador ainda ia definir o desempenho ou se nesse caso a placa de vídeo já estaria definindo o desempenho do game. Nesse caso a gente tem um aumento de gráfico muito bacana, a gente começa a ver muita iluminação, muita sombra, e o jogo fica ali variando, né, entre 130 FPS para mais, né, 130, 150, e a placa de vídeo já é o fator delimitante do desempenho. Também fica bastante evidente a folga do processador, o nível de utilização dele cai bastante. A quantidade de memória de vídeo utilizada fica por volta dos 7 GB mais ou menos, que é muito uso de memória de vídeo, porém a placa de vídeo tem memória sobrando, né? Então o jogo usa mesmo. Eu fiquei feliz com o desempenho do Forza, mas ao mesmo tempo fiquei triste, porque a gente fica sabendo que para rodar um jogo desse a 120 FPS com gráfico no máximo, não é para qualquer um, a brincadeirinha sai caro. Também coloquei ele direto em 4K e deixei ele com a configuração no máximo. E aí o jogo já ficou ali na casa, né, abaixo dos 100 frames por segundo, mas ainda assim a engine muito estável, ficou bem ali acima dos 65, né? Tô falando para baixo, 65, mas na verdade ficou acima ali dos 80, pelo menos na minha gameplay inteira. Com esse PC todo, eu também não poderia deixar de testar o terror dos PC Games e do console, principalmente o PlayStation 4, que é o Cyberpunk 2077, que já sofreu várias atualizações e melhorou bastante a estabilidade do jogo, diminuiu bastante bugs, mas ainda levou a fama, né? E agora não tem jeito de tirar essa fama. Em 1080p no baixo, a gente consegue uma taxa de FPS muito bacana nesse jogo, que se mantém com um gráfico bem bonito por sinal. É legal a gente notar que ele não usa 100% da placa de vídeo, mas em compensação o processador sofre no Cyberpunk. Olha que interessante, o processador chegando a 60% de uso. Não tem nenhum jogo que fez o processador chegar nesse nível. O desempenho que está sendo entregue aí nessa gameplay também está sendo definido pelo processador, isso em 1080p no baixo. É legal a gente observar que a gente está com um watercooler bem parrudo no processador, e nesse jogo que está utilizando ele um pouco mais, a gente já chega a 75, 77 graus dependendo do momento, o que é bem quente. É interessante mencionar que o i7 12700K, ele também na matriz dele suporta até 100 graus Celsius. Então o processador vai esquentar até 100 graus sem perder desempenho. Passou disso, ele já começa a capar um pouco a performance, justamente para não ser danificado. Também coloquei a configuração do jogo no Ultra 4K. Quando a gente habilita essa configuração, ele também habilita automaticamente o DLSS, que vai ficar no modo automático. E aí o jogo fica sempre buscando uma jogatina na casa dos 60 frames por segundo. Nessa resolução, como o jogo busca mesmo os 60 quadros, ele até fica numa configuração que varia um pouco para baixo, mas eu achei bem estável, bem tranquilo. Nesse caso, a placa de vídeo realmente passa a limitar o desempenho que o jogo entrega, isso é óbvio, mas o nível de utilização do processador ainda se mantém bem alto, ele usa muito do processador, e isso é inevitável para quem está querendo jogar esse jogo pelo visto. Agora, só fazendo um comentáriozinho paralelo, ao observar os NPCs do jogo, eu vou ser sincero que eu esperava mais qualidade para um gráfico nesse porte aí no Cyberpunk.
Depois eu acabei percebendo que se você mantivesse a mesma configuração e personalizasse a configuração do DLSS, colocasse no modo Ultra Desempenho, dava para ganhar uns frame rates a mais sem ter perdas perceptíveis no gráfico. E aí o jogo fica na casa ali dos 80 FPS para cima, mesmo em cenas de ações que teoricamente deveriam pesar mais para o game. Um outro jogo que tem chamado muita atenção recentemente, principalmente para o público que gosta de jogar no PlayStation 5, que foi um grande destaque, foi o Kena of the Spirits, um jogo muito legal e muito realista. E ele com gráfico em 1080p no baixo, o processador acaba sendo o fator limitante do desempenho. Vale ressaltar que o jogo ele é pesado, mas ainda assim a engine gráfica dele não usa também tanto assim o processador. Você pode ver que ele está a 24%, 25%. Mas realmente é um jogo que não precisa tanto de utilizar o processador de maneira extrema. Afinal, a gente não está jogando um jogo lotado de NPCs ou com várias pessoas conectadas no jogo ao mesmo tempo. Ainda assim, a gente tem uma taxa de FPS inferior à que a gente teve no Halo Infinite. A gente tem também uma jogabilidade bem estável, mas esse jogo para mim é surpreendentemente pesado, deveria ser um pouquinho mais leve. Ainda assim, o gráfico do jogo é lindo e parece realmente que você tá vendo aí talvez um filmezinho da Pixar enquanto você joga, de tão legal que é. Com gráfico já em 4K no máximo, aí a gente começa a ver a placa de vídeo gargalando um pouquinho, obviamente. Ainda assim a gente tem um FPS muito alto e o gráfico bem superior, a gente começa a ver mais detalhes da sombra, mais detalhes de shaders, iluminação, indicando que esse jogo ele é mais otimizado para quem vai jogar ele no talo. Também fica bem evidente a questão dos E-cores e dos P-cores, a gente vê ali alguns núcleos do processador sendo pouco utilizados mesmo, talvez ficando ali mais disponíveis mesmo para a gente fazer uma transmissão ou algo do tipo, o que é bem legal. Também testei o game Fortnite, testei ele em 1080p e com gráfico no modo desempenho alpha. Coloquei as texturas no alto e também a escala de distância no épico. O objetivo desse teste é principalmente forçar o processador para a gente ver o limite de FPS que ele consegue entregar no Fortnite. E logo no início da gameplay a gente já pode ver um desempenho absurdo, a gente consegue taxas de FPS bem acima dos 300 frames por segundo. Isso olhando o mapa inteiro do alto. Quando a gente desce, aí o negócio começa a subir cada vez mais. É interessante a gente notar que a placa de vídeo está com um nível de utilização de 34%, 33%, então nem está fazendo cosquinha no nível de utilização da placa. O processador também está aqui a 31%, 32%, o Fortnite não consegue usar mais dele do que isso. No chão, principalmente quando o jogo escurece, diminui um pouco a incidência de sombras. A gente já tem ali 416 FPS e a gente em alguns momentos chega até 500 frames por segundo. Testei também o game em 4K no modo DirectX 12 e com tudo ligado. E no caso do Fortnite a gente perde bastante desempenho fazendo isso, até porque no modo DirectX 11 ele não é tão otimizado. A questão é que você ganha muito gráfico, ele fica muito mais bonito e realmente o jogo fica mais interessante. Principalmente o Ray Tracing no máximo faz muita diferença, como você pode ver, a incidência de reflexos e um monte de coisa aí. Nesse caso, principalmente nas quedas, a gente tem um pouquinho de stuttering, isso não tem como fugir, mesmo com esse PCzão aí, mas depois ele se estabiliza e fica ok. A questão é que o frame rate abaixando ali um pouco abaixo dos 60, variando entre 50 e 60, ele acaba sendo um pouco incômodo para quem está jogando. Às vezes acaba sendo melhor você travar o FPS na casa dos 50 para jogar nessa configuração com esse PC. Ou talvez você pode simplesmente abaixar um pouquinho a resolução para pegar os 60 quadros por segundo ali sempre. Quando eu coloquei o jogo em 2K, aí a gente conseguiu ter um FPS bem mais legalzinho e manteve o jogo bonito como antes, aí valeu mais a pena. Nesse caso o jogo fica flutuando entre os 90 e 100 quadros por segundo, às vezes com variações para mais, às vezes com variações para menos.
Também testei o Biomutante, coloquei o gráfico dele em 1080p no baixo e ele apresenta altas taxas de quadro, apesar de que ele usa bem mais a placa de vídeo do que o processador. Pode ver que o processador aí tá tirando uma folguinha. Mesmo assim, nessa qualidade gráfica, eu fiquei em dúvida se a placa de vídeo que estava limitando o desempenho do jogo, então decidi abaixar um pouquinho mais. Coloquei o gráfico do jogo em HD, com tudo no baixo. E aí, olha só a surpresa que aconteceu. O jogo disparou na taxa de frame rate, eu nunca vi isso acontecer em um jogo normal. Ele chega a 700 quadros por segundo com esse setup. O processador ele ficou sendo utilizado um pouco mais, indicando que a placa de vídeo sim estava limitando o desempenho do game. É realmente assustadora essa engine gráfica e o quanto ela utiliza muito bem os recursos do PC. A maioria das engines gráficas dos games, quando chega numa taxa de FPS nesse nível, crasha, né? O jogo simplesmente trava. E é claro que eu também coloquei o game em 4K com tudo no máximo para ver o desempenho total, que por sinal ainda continuou superando os 100 quadros por segundo. E é claro, né, utilizando bem mais a placa de vídeo. Realmente um joguinho bem bonito e muito bem otimizado. Também testei o Battlefield 5, que é um jogo que usa muito bem os novos recursos das placas de vídeo mais atuais. Primeiro eu testei ele com gráfico em 1080p no baixo e com API DirectX 11, que é mais estável se você quiser jogar o jogo com gráfico um pouquinho mais baixo. Nesse tipo de situação, a gente tem a placa de vídeo funcionando a 45% mais ou menos e o processador a 34, 29%, e a gente alcança o topo da engine gráfica do jogo. Ele não vai acima de 200 FPS. O que ainda impressiona é que o jogo ainda é muito bonito com esse gráfico e realmente, né, mostra a potência do computador que a gente está usando. Ainda com a API DirectX 11, eu testei esse jogo com um gráfico em 4K e o resto no baixo. Nesse caso, a gente não pega mais o teto da engine, mas uma taxa de frame rate ainda muito boa, acima dos 120 quadros por segundo. É notável que também a placa de vídeo não está sendo utilizada no seu potencial máximo, porque ela está a 72% de nível de utilização, indicando que o jogo usa bem mais o processador do que a placa de vídeo. Como a placa de vídeo estava um pouquinho folgada no modo DirectX 11, coloquei o gráfico no Ultra e mantive a resolução 4K. No modo DirectX 11 a gente não tem o DLSS e nem o Ray Tracing, porém já dá para usar bem mais o hardware. Nesse tipo de situação acontece algo um pouco estranho, porque a placa de vídeo continua não sendo utilizada a 100% da capacidade, que ela fica a 77%, 78%. A gente tem um decréscimo de FPS, o que deixa entender que pelo fato de eu ter colocado o game em 4K, pesou um pouquinho mais também para o processador. E como também não poderia faltar, eu testei em 4K no gráfico máximo com Ray Tracing e DLSS ligado. Nesse caso eu tive que mudar a API para o modo DirectX 12 porque o DirectX 11 não suporta. E a gente nota uma diferença de gráfico gritante. Simplesmente parece outro jogo. A névoa fica bem mais densa, os reflexos também. O Ray Tracing nesse jogo faz um milagre e tanto. E quando a gente olha a renderização do FPS em si na tela, a gente vê que não pesou tanto assim, graças também ao DLSS. O jogo fica acima dos 60 quadros por segundo o tempo todo, beirando os 80 quadros. Muito legal. E a gente ainda ganha uma enceradinha aí nos carros do cenário do jogo. Eu fiz questão de testar vários games hoje porque é uma máquina muito atual, né, que vai durar por muitos anos. Então, tenho certeza que esse teste vai ficar aqui na história do canal e muita gente vai se beneficiar do conteúdo. Porém, ainda tem outras coisas para testar, principalmente o gráfico integrado do processador. E isso a gente vai fazer em outro vídeo, então eu recomendo que você se inscreva aqui no canal se você tiver curiosidade de ver esse monstro rodando com gráfico integrado, que é o novo gráfico integrado da Intel. Então espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, um abraço e até mais, tamo junto galera.